Existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, mesmo quando não conseguimos ver. Muitas vezes sentimos um peso que não sabemos explicar, uma angústia repentina, pensamentos que parecem não ser nossos, medos sem motivo aparente, desânimo constante, ataques na mente, conflitos que surgem do nada. E então nos perguntamos: o que está acontecendo? A Bíblia nos ensina que nossa luta não é apenas contra circunstâncias naturais. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que existe sim uma batalha invisível, mas também significa que existe vitória disponível. Muitas pessoas vivem presas a opressões espirituais porque não entendem a autoridade que possuem em Cristo. Sentem-se fracas, vulneráveis, desprotegidas. Porém, a palavra de Deus declara que todo aquele que está em Jesus recebeu autoridade espiritual. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo." Autoridade. Isso muda tudo. Libertação espiritual não começa com medo, começa com posicionamento. Não é gritar mais alto, não é fórmula secreta, não é ritual. É fé na obra consumada de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas perdoou pecados, ele venceu o império das trevas, ele desarmou principados e potestades, como diz Colossenses 2,15. Isso significa que o inimigo foi derrotado. Mas então, por que ainda existem ataques? Porque o inimigo tenta agir através da mentira. Ele tenta oprimir pela acusação. Ele tenta enfraquecer pela dúvida. Ele tenta paralisar pelo medo. A libertação espiritual começa quando você entende quem você é em Cristo. Você não é vítima, você não é refém, você não está abandonado. Se você pertence a Jesus, o Espírito Santo habita em você. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, como diz 1 João 4,4. Existem momentos em que precisamos fazer uma oração específica de libertação, não porque Jesus não venceu, mas porque precisamos aplicar essa vitória na nossa vida. A oração é o meio pelo qual alinhamos nossa fé com a verdade de Deus. E quando oramos com autoridade, algo acontece no mundo espiritual. Muitas vezes a opressão espiritual não começa de forma evidente, ela começa sutil. Pequenos pensamentos negativos constantes, uma sensação de culpa que não passa, um desânimo que parece não ter explicação. E quando a pessoa não percebe, começa a aceitar isso como parte da própria personalidade. Mas nem tudo que você sente nasceu em você. Existem ataques que tentam enfraquecer sua fé, enfraquecer sua identidade e fazer você esquecer quem você é em Deus. Por isso é tão importante vigiar a mente. A libertação espiritual começa quando você rejeita toda mentira e decide permanecer na verdade da palavra. Quando você declara aquilo que Deus diz sobre você, algo começa a mudar. O ambiente muda, a atmosfera muda, seu interior muda. A verdadeira libertação começa quando você decide se posicionar espiritualmente. Não é apenas sentir algo diferente, é declarar algo diferente. É assumir uma postura diferente diante do mundo espiritual. Muitas pessoas esperam que Deus faça tudo sozinho, mas esquecem que Ele já entregou autoridade por meio de Cristo. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Perceba a ordem. Primeiro, sujeitar-se a Deus. Depois, resistir. Libertação espiritual não é confronto emocional, é alinhamento espiritual. Quando você vive em obediência, quando você busca a presença de Deus, quando você alimenta sua mente com a palavra, você fortalece seu espírito. E um espírito fortalecido não é terreno fácil para a opressão. Existem ambientes que enfraquecem, existem hábitos que abrem brechas, existem pensamentos que precisam ser rejeitados imediatamente. Mas também existe poder no nome de Jesus. E quando você ora com fé, declarando a verdade da palavra, você não está implorando como alguém derrotado. Você está se posicionando como alguém que pertence ao Rei.
Agora, se você sente que precisa dessa libertação, ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti agora. Reconheço que Tu és soberano, que Cristo venceu na cruz e que nenhuma força das trevas é maior do que o Teu poder. Se houver qualquer opressão, qualquer influência maligna, qualquer peso espiritual que não venha de Ti, eu rejeito agora em nome de Jesus. Declaro que minha mente pertence ao Senhor, meu coração pertence ao Senhor, minha casa pertence ao Senhor. Todo medo, toda acusação, toda mentira, toda opressão, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, enche cada espaço, traz paz onde havia guerra, traz luz onde havia confusão, traz força onde havia fraqueza. Eu declaro liberdade, eu declaro autoridade espiritual, eu declaro que maior é aquele que está em mim. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, libertação não é apenas um momento, é um estilo de vida em comunhão com Deus. Permaneça na palavra, permaneça em oração, permaneça firme. E se essa mensagem falou com você, deixe aqui nos comentários. Eu escolho viver em liberdade. Isso fortalece sua fé e também fortalece outras pessoas que estão passando pela mesma batalha. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, em Cristo, você não luta por vitória, você luta a partir da vitória.